terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula com a professora Kelly? Eu estou pronta. E se vocês estão prontos, vamos organizar os nossos materiais? Vamos lá? Então pegue um caderno ou uma folha onde você vai anotar as suas atividades. Lembre também de pegar o lápis de escrever, a borracha, o apontador, os lápis coloridos e para a aula de hoje, pegue também uma régua. Isso mesmo, hoje vamos usar uma régua. Lembre que você deve ter uma mesa ou um livro, uma caixa firme para apoiar o material na hora de escrever. Se vocês estão com tudo pronto, eu vou deixar um tempinho para que vocês anotem o número da aula, a data, separem os materiais e eu já volto. E agora que já está tudo organizado, vamos começar a nossa aula? E vamos começar revisando o que aprendemos na aula anterior? Vamos lá? Então, na aula anterior, nós terminamos de ler a história Carta do Tesouro de Ana Miranda. Lembram da história da Carta do Tesouro? Ah, muito bem! E nessa história nós conversamos sobre os sentimentos das crianças. Falamos da alegria, do amor, da paz, da tristeza, da saudade, da raiva que as crianças sentem e também as pessoas adultas também sentem em alguns momentos ou em algumas situações. Depois, nós falamos que cada criança é diferente uma da outra. Cada criança é um ser único e especial. Tem suas dificuldades, suas preferências. E vimos que as crianças têm direitos. Direito ao amor, a um lar, a estudar, a ter lazer. Mas elas também têm os seus deveres. Têm o dever de estudar, de aprender, de ouvir, de cuidar dos animais de estimação e de ser feliz. E com essa história, chegamos à conclusão de que somos todos diferentes, mas temos direitos iguais. E lembramos também que temos alguns deveres, certo, crianças? E a partir disso, nós fizemos a nossa primeira atividade. Essa atividade está aí no seu caderno? Você conseguiu responder? Ah, que bom! Mas caso não tenha conseguido, não tem problema. Você pode fazer ao final da aula. Na atividade número 1, vocês deveriam escrever as diferenças que vocês observavam nas crianças que estão ali na tela. Vocês viram algumas diferenças entre essas crianças?
Muitas, né? Mas a gente também conversou que, além das diferenças, essas crianças também têm algo comum. São crianças, são seres humanos. Lembram disso? Muito bem. E depois dessa atividade, nós vimos essas imagens com pessoas de diferentes partes do mundo. São ciganos, indianos, deficientes físicos, como cadeirantes e deficientes visuais, crianças, idosos, negros, brancos, um exemplo da diversidade humana que existe no planeta Terra. E vimos que, além de serem diferentes fisicamente, também são diferentes pela sua cultura, pelos seus hábitos de vida, pela língua que eles falam, pelas suas preferências, pelos seus gostos, né? Mas também destacamos que cada um é um ser único e deve ser tratado com muito respeito, certo, crianças? Depois disso, nós vimos essa imagem que está ali na tela, do planeta Terra e do mapa mundi, para mostrar que o nosso planeta ele é enorme. Ele possui 193 países e cada país com a sua população que tem as características únicas, línguas diferentes, comidas e gostos diferentes uns dos outros, certo? Depois, a professora falou que vocês podiam imaginar vocês ali no meio dessa multidão de pessoas, ali naquele quadrado azul, né? Pedi que vocês se imaginassem ali. E aí, nós conversamos que não existe ninguém igual a você, né? Somos seres únicos. Eu sou diferente de você, você é diferente do seu amigo, da sua amiga, na aparência, no modo de agir, no modo de pensar. Nós somos seres especiais e devemos, então, ter as nossas preferências, os nossos gostos, as nossas atitudes respeitadas. Depois disso, nós assistimos ao vídeo Respeito às Diversidades. Vocês lembram desse vídeo? Foi muito interessante, né? Ele trouxe uma reflexão sobre essas diversidades que são encontradas por aí e nos fez compreender um pouquinho mais como é que a gente trata as diversidades no dia a dia e nos nossos grupos de amigos, nas nossas comunidades. Depois do vídeo, nós concluímos que é no conjunto das diferenças que construímos relações mais respeitosas e consistentes. O vídeo também tratou sobre um outro tema, a empatia. E vimos que a empatia é a qualidade que as pessoas têm de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Vimos que nós temos que nos identificar com o outro, sentir o que o outro sente, para ter esse respeito e respeitar bem as pessoas nas suas diversidades, certo? Daí a professora trouxe essas imagens, vejam lá. Imagem ali de uma mulher com cabelo colorido, a outra de cabelo curto, né? Quando eu trouxe essas imagens, nós conversamos sobre as atitudes preconceituosas e atitudes de discriminação que algumas pessoas têm com as outras, né? Sobre o cabelo colorido, sobre o cabelo curto, pessoas cadeirantes ou deficientes, são pessoas que têm estilos diferentes e que às vezes outras pessoas que vivem na nossa sociedade não respeitam como deveria ser, tá certo? Nós também falamos que as pessoas têm sentimentos e que cada um deve ser respeitado do jeitinho que é, certo, crianças? Depois disso, nós vimos o quê? As aprendizagens relacionadas à diversidade. Mas lá para o final da aula, nós vimos que existem aprendizagens que são fundamentais para que a gente entenda e aprenda sobre a diversidade. Vamos relembrar quais são? Vamos lá? A primeira, respeitar, entender visões diferentes, cuidar do outro, compreender limites e se relacionar com o outro. E tudo isso baseado no quê?
no respeito às diferenças, certo? E aí nós fizemos a nossa segunda atividade. Nessa segunda atividade, a professora pediu o seguinte: represente com desenhos a diversidade que você observa na sala de aula. Então, vocês tinham que desenhar, vocês, os colegas, os professores, cada um com as suas características. Vocês conseguiram fazer essa atividade? Tem muita gente respondendo que sim. Eu fico muito feliz por isso. Mas na aula de hoje, nós vamos conversar sobre os grupos sociais dos espaços de vivência. Nós já vimos que as pessoas são diferentes em sua diversidade e devem ser respeitadas. E hoje nós vamos entender que os seres humanos não vivem sozinhos, né? Cada um de nós participa de alguns grupos que são chamados de grupos sociais. Mas o que são grupos sociais? Vamos lembrar o que são grupos sociais? Vejam lá. São conjuntos de pessoas que convivem porque têm interesses, cultura ou crenças em comum. Nós temos diversos grupos sociais. Vamos começar a conhecer alguns desses grupos na aula de hoje? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos começar pelo grupo social da família. Nessas imagens, nós vemos esse grupo da família. Vejam lá. Famílias são pessoas que vivem na mesma casa, que compartilham a mesma história e que possuem laços afetivos, que têm interesses comuns. A família é o primeiro grupo social do qual as pessoas fazem parte. E como nós podemos observar lá nas imagens e em nosso dia a dia, nós temos diferentes organizações familiares. Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens. Na primeira imagem, nós vemos uma família representada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Na segunda imagem, a mãe e a filha. Vamos ver mais algumas organizações familiares? Vamos lá? Olha lá, a primeira imagem agora dessa tela mostra o pai e a filha. Na segunda imagem, temos mães e filho. Agora nós temos ali na primeira imagem pais e filho e na segunda imagem a avó e o neto. São diversas as organizações familiares que nós observamos no nosso dia a dia e todas elas são muito importantes. Devem ser respeitadas em sua diversidade, na sua organização. Um grupo social, família. Vamos ver o outro? Escola. Vejam lá as imagens. A escola é um outro grupo social do qual nós também fazemos parte desde bem pequenos. Quem aí já estudou lá na creche ou no CEMEI, na escolinha de educação infantil, né? Às vezes, nós colocamos os nossos filhos nesses lugares, nesses espaços educativos, já bebezinhos com meses de vida, né? Então, a escola, ela é o segundo grupo social do qual nós fazemos parte durante um bom tempo da nossa vida. Vejam lá mais algumas imagens. As crianças brincando, né? Se divertindo ali no distanciamento, com máscaras. Na outra imagem ali, crianças um pouco mais velhas, de quarto, quinto ano, num outro momento, né? Sem ser agora o momento da pandemia. Reparem que elas estão sem máscaras, provavelmente fazendo uma aula de ciências no laboratório, né? Então, na escola, você convive com muitas pessoas diferentes. Você faz amizades, você tem os professores, os profissionais da limpeza, os profissionais da alimentação, as pessoas que cuidam da segurança dos estudantes, né? Lá você conhece diferentes pessoas e aprende a conviver com elas, né? Você aprende a dialogar, você aprende a mediar conflitos, a respeitar as pessoas e também a ser respeitado na sua vivência, certo? Mais um grupo social do qual nós fazemos parte. Vamos observar. Esse é o grupo social dos amigos.
Vejam lá que interessante, né? A representação ali das mãos unidas, alguns brinquedos ao fundo, bem coloridos. Por quê? Porque conviver com os amigos é uma experiência muito divertida, né? É claro que também existem alguns conflitos, mas na maior parte do tempo você está envolvido com brincadeiras, com as amizades, né? E você, então, amplia as suas relações sociais com mais um grupo social, que é o grupo dos amigos. Mais aqui uma imagem para vocês observarem, né? As crianças ali lendo, em momento de lazer, brincando. O grupo social dos amigos é muito importante, né? É ali que você aprende a socializar as suas experiências, a falar dos seus sentimentos, aprender novas brincadeiras e, o mais importante, a respeitar os gostos e as vivências de cada um, certo? Outro grupo social que a gente também faz parte, né? E conhece são os grupos das práticas esportivas. Vejam lá as crianças jogando o quê? Futebol, isso mesmo! Os grupos de práticas esportivas também são grupos que nos ensinam a conviver, né, com outros gostos, outras experiências, outras formas de receber educação, né? E também a respeitar regras. Sabem que é importante, né? Por exemplo, num jogo de futebol, conhecer as regras de como o jogo acontece e também saber que após aquele momento do jogo, a amizade continua, né? Não é porque você perdeu, o seu time perdeu ou aconteceu alguma desavença no meio do jogo que você vai romper os seus laços de amizade ali, certo, crianças? Um outro grupo social também bastante importante que muita gente participa é o da comunidade religiosa. Vejam lá, nós temos ali uma igreja na primeira imagem para representar as diversas comunidades religiosas e ao lado nós temos ali então um coral de crianças que participa dessa comunidade religiosa. Também no grupo da igreja, no grupo da comunidade religiosa, nós aprendemos a conviver. Nós temos outras experiências, né? Todos que estão ali têm afinidades comuns na crença religiosa, que tem, que desenvolve, que aprendeu com a sua família. Além desses grupos que eu mostrei nas imagens, nós temos vários outros grupos sociais dos quais nos sentimos pertencentes. Um exemplo seria o grupo dos vizinhos, da comunidade, do bairro, que muitas vezes se reúne para resolver alguma situação, para bater um papo, ou até para pensar em fazer um plantio de uma horta, né? Olha, é muito interessante a diversidade de grupos sociais dos quais nós participamos e nem fazemos ideia no dia a dia, certo? Depois vocês vão ter um tempinho para pensar aí quais são os grupos sociais dos quais vocês participam, tá bom, crianças? Porque agora nós vamos fazer uma atividade em conjunto aqui, não precisa anotar, é só participar aí da sua casa. Vamos lá. Nós vamos descobrir quais são os espaços de convivência que estão escondidos atrás desses retângulos coloridos. Vamos dar uma olhadinha então? Qual é o espaço de convivência? Vou começar aqui tirando o retângulo azul. Opa, olha lá, o que é que nós vimos? Uma pessoa tomando uma xícara de chá ou de café. Mais um. Ah, parece que eles estão sentados à mesa. Olha lá. Ah, eles estão realmente tomando um café ou um lanche, né? Em conjunto. Olha! Esse espaço de convivência aqui é a família. Muito bem, crianças, é a família. Vamos para o próximo? Vamos lá? Vamos lá. Opa! Biblioteca e cantina. Olha que interessante. As perninhas ali, uma parte do corpo do que parece ser uma criança.
Mais um retângulo. Ah, ali temos uma menina e ela está bem animada. Olha lá, são crianças brincando. Esse espaço de convivência onde temos biblioteca e cantina é a escola. Muito bem, vocês estão muito espertos. Mais um espaço de convivência para vocês. Vamos lá? Opa, eu acho que eu já sei qual é esse espaço. Será que vocês também já descobriram? Olha lá, esse espaço de convivência é a igreja, ou então as comunidades religiosas das quais vocês participam. Muito bem. Mais um espaço de convivência, vamos lá? Olha lá, todo mundo com a mesma camiseta, com camisetas vermelhas, brancas ou pretas, parece a cor da camiseta de um time ou algo parecido. Então, esse espaço de convivência é o estádio de futebol. E essas pessoas são quem? Os torcedores, que fazem parte dessa torcida. Vamos para mais um espaço de convivência? Vamos lá? Opa, estou vendo ali uma menininha, algumas notas musicais. Olha só, me parece que ela está dançando, que elas estão dançando, né? Então, qual é esse espaço de convivência? É uma escola de dança, onde nós temos amigos ou amigas que são dançarinos, que gostam de dançar, que têm essa preferência por fazer aula de dança. Certo, crianças? Agora chegou a hora da nossa primeira atividade. Vamos lá! Atividade 1. Quais são os grupos sociais que você faz parte? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês responderem essa pergunta. Contem para mim, quais são os grupos sociais que você faz parte?
Então, crianças, fizeram atividade? Conseguiram registrar quais são os grupos sociais que vocês fazem parte? Eu vou arriscar aqui um palpite. Será que vocês anotaram que fazem parte da família? Ah, acertei! Outro grupo social do qual vocês fazem parte é da escola? Ah, muito bem! Veja lá que eu dei 2 palpites certeiros. Muito bem, crianças. E lembrando que para conviver nesses grupos, o essencial é que haja respeito entre as pessoas, certo? Agora, nós vamos observar esse grupo de crianças. Essas crianças fazem parte do grupo social da escola e eles estudam na mesma turma. Vamos dar uma olhadinha quem são essas crianças. Então, nós temos o Raul, o Robson, a Laura, a Raquel, o Lucas, a Magali, o João e a Fabiane. Muito bem. Essas crianças, então, estudam na mesma turma de uma escola, certo? Nessa turma, nós temos meninos e meninas, ok? Vocês olharam ali na imagem, né? E para organizar melhor, então, essa quantidade de meninos e meninas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar cores para representar os meninos e para representar as meninas. Acompanhem lá comigo. Em cada nome de menino ou menina, vai aparecer um quadrado amarelo para representar as meninas e um quadrado verde para representar os meninos. Vamos observar. Olha lá. Laura, Raquel, Magali e Fabiane. Quantas meninas nós temos ali? 4. Muito bem. Agora o quadrado verde para representar os meninos. Observem. Raul, Robson, Lucas e João. Quantos meninos nós temos ali nessa turma? 4 meninos. Muito bem. Que diversidade, né? A diversidade entre meninos e meninas. Agora, então, que nós já vimos quantos meninos e quantas meninas temos, eu vou organizar essa informação numa tabela para facilitar a nossa visualização. Vejam lá. Então, nós temos 4 meninas, representadas lá pelo quadrado amarelo, e 4 meninos, representados pelo quadrado verde. Veja, essas informações foram organizadas numa tabela, ok? Depois de organizar a tabela, nós vamos organizar essas informações num gráfico. O gráfico é uma representação de informações obtidas em pesquisas para facilitar essa leitura desses dados, dessas informações que foram coletadas. Para a gente construir ou para a gente ler um gráfico, nós precisamos interpretar as informações, então, que foram pesquisadas. Certo? Então, eu vou começar a representar ali na tela essas informações da quantidade de meninos e de meninas da turma que nós acabamos de ver. Vejam lá. Então, vamos organizar ali a quantidade de meninas que nós organizamos lá na tabela. Vejam lá. 1, 2, 3, 4. E meninos, 1, 2, 3, 4. Muito bem, esse é um gráfico sobre a quantidade de meninos e meninas que nós vimos lá naquela turma que a professora mostrou para vocês. Certo, crianças? Agora, nós vamos ver o que o Felipe vai trazer de informações para nós. Vejam lá. Esse daqui é o Felipe. Ele está falando assim: eu e meus amigos participamos de vários grupos sociais. Muito interessante, Felipe. Nós também vimos que participamos de vários grupos sociais quando fizemos a primeira atividade. Vamos ver lá quais são os amigos do Felipe. Então, nós temos o Marcos, o Léo e o João. E ali o primeiro nome é o do Felipe, porque ele e os amigos dele participam de muitos grupos sociais. E quais são os grupos sociais? Vamos observar. A família, representada ali no quadrado em azul, a escola, em vermelho, o futebol, em amarelo e a igreja, em verde. Mas ali na tabela, nós não sabemos de quais grupos cada um participa, certo? Então, vamos ver aqui que a professora vai marcar com um X
qual é o grupo social que cada um participa. Prestem atenção. O Felipe participa do grupo social da família, da escola, do futebol e da igreja. O Marcos participa do grupo social da família, da escola e da igreja. E o Léo participa do grupo social da família, da escola, do futebol. O João participa do grupo social da família, da escola, do futebol e só. Muito bem. Então, nós vimos ali quais são os grupos sociais que cada um participa. Agora, nós vamos organizar essas informações num gráfico para que fique melhor de visualizar essa informação. Vamos lá comigo, então? A professora vai pegar a régua, tá? Que nós vamos usar a régua. E vai pegar aqui uma canetinha, tá? Para fazer aqui no Flipchart, porque depois vocês vão anotar esse gráfico lá no caderno de vocês. Então, prestem atenção. Vou mostrar aqui como é que eu vou organizar essas informações. Primeiro, vejam na tela o título que eu dei aqui para o nosso gráfico. Gráfico Grupos Sociais que Felipe e seus amigos participam. E agora nós vamos organizar essas informações. Acompanhem aqui comigo. Para fazer um gráfico, vocês já devem ter percebido lá nas aulas de matemática que nós temos que colocar as informações em 2 eixos. Vamos lá então? Vou fazer o primeiro eixo e vou fazer aqui o segundo eixo. Para ficar bem visível para vocês, eu vou aumentar aqui um pouquinho para que a gente tenha mais espaço para colocar as informações. Certo, crianças? Então, agora nós vamos fazer assim. Nesse eixo aqui, que está na horizontal, a professora vai colocar os grupos sociais. Vamos ver quais são. Vou marcar aqui. São 4, né? Então, vou marcar mais ou menos aqui 4 espaços. Depois, com a régua, vocês vão ver certinho aonde que vocês vão colocar, né? De acordo com a distância, igualzinho de cada um. Então, o primeiro é a família. O segundo, a escola. O terceiro é o grupo de futebol. E o quarto, a igreja. Ou a comunidade religiosa da qual você faz parte, né? Mas aqui nós estamos falando do grupo dos amigos do Felipe, certo? E aqui nesse outro eixo que está aqui na vertical, nós vamos marcar a quantidade de amigos que participa desses grupos sociais. Vamos lá? Então aqui nós começamos com o 0 e agora a professora vai marcar aqui bem certinho a distância, né? Então, em casa, vocês podem marcar de 1 em 1 centímetro a distância a qual vocês vão usar para colocar essas informações. Aqui eu deixei um espaço um pouquinho maior para vocês enxergarem melhor aí em casa, tá bom? Então, vou marcar aqui 1, 2, 3 e 4, ok? E aí, eu vou colar aqui de acordo com a quantidade de crianças que escolheu lá, que faz parte dos grupos sociais, de determinados grupos sociais. Para isso, eu vou voltar uma tela, só para a gente ver aqui a tabela e não marcar a quantidade errada. Vamos ver aqui, ó. Da família são 4 crianças, então eu vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4, tá? Marquei 4. Da escola são 4 amigos também. Olha lá. Vou representar. 1, 2, 3 e 4. Muito bem.
Futebol, só 3 amigos fazem parte desse grupo. Então, eu vou marcar aqui. 1, 2 e 3. Opa, mais para cá. 3. E do grupo social da igreja, apenas 2 amigos participam. Vamos lá? 1, 2. Certo? Então, agora eu vou passar as telas aqui para vocês. Olha lá, conforme a professora foi representando ali no Flipchart. Agora vocês vão representar esse gráfico aí no seu caderno.
E daí, crianças, conseguiram registrar o gráfico aí no caderno de vocês? Que bom! Agora eu vou fazer a revisão da nossa aula. Acompanhem aqui comigo. Hoje, conversamos sobre os grupos sociais dos espaços de vivências. Também conhecemos alguns grupos sociais dos quais fazemos parte. Organizamos e interpretamos tabelas e gráficos. E fizemos atividades. Bom, crianças, ao final dessa aula eu me despeço de vocês com beijos e abraços virtuais. Desejo um ótimo final de ano para vocês e seus responsáveis. Continuem se cuidando e até breve.